Recentemente, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que prevê o cancelamento de vistos estrangeiros envolvidos em censura, especialmente quando afetam empresas americanas. Essa decisão, que já está sendo apelidada por alguns como Lei Antimorais, surge como uma resposta à crescente preocupação sobre interferências estatais na liberdade de expressão e na atuação de empresas de tecnologia globais. O caso do ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, tem sido citado como exemplo dado seu envolvimento em decisões que bloquearam plataformas digitais no Brasil, incluindo redes sociais e serviços de streaming como o Rumble. Sob uma perspectiva anarcocapitalista, essa medida dos Estados Unidos traz reflexões importantes. Em um primeiro momento, pode parecer contraditório que um governo adote uma ação coercitiva para punir outro agente estatal por sua interferência no livre mercado. No entanto, é preciso considerar que, em um mundo onde governos ainda exercem grande influência sobre a economia e a comunicação, impedir que figuras autoritárias se beneficiem de seus próprios abusos é no mínimo um mecanismo de pressão válido. Olá para você, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal. Vamos lá! Os Estados Unidos, como potência econômica e tecnológica, abrigam muitas das principais plataformas digitais do mundo. Empresas como Google, Meta e o X têm sido alvos frequentes de tentativas de regulação e censura por parte de diversos governos, incluindo o brasileiro, uma tentativa desesperada da esquerda mundial de controlar a informação, como já controlou um dia. Quando o STF ordena bloqueios ou impõe restrições a essas plataformas, ele interfere diretamente nos negócios e na liberdade de expressão global. Essa nova lei americana, portanto, parece ser uma resposta direta a essa tendência, sinalizando que a censura imposta por agentes estatais não será mais tolerada sem consequências. A implicação mais evidente dessa legislação é que ministros do STF e outros agentes do Estado brasileiro envolvidos em decisões de censura podem ter seus vistos cancelados e serem impedidos de entrar nos Estados Unidos. Isso significa que figuras como Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e outros magistrados que endossaram tais medidas podem enfrentar dificuldades para viajar ao país, seja para compromissos acadêmicos, conferências ou mesmo para lazer, e eu estou torcendo por isso. Paralelamente, é relevante mencionar a Lei Global Magnitsky, sancionada nos Estados Unidos em 2016, que autoriza o governo americano a importar avaliações a indivíduos estrangeiros envolvidos em direitos humanos e corrupção. Essa legislação tem sido utilizada para congelar bens e restringir a entrada de diversos agentes estatais acusados de abusos ao redor do mundo. Além das consequências individuais, esse tipo de retaliação pode levar a uma mudança na dinâmica política entre Brasil e Estados Unidos. Se ministros do STF e outras figuras do judiciário brasileiro começarem a enfrentar dificuldades diplomáticas, pode haver um efeito dominó em relação às relações comerciais e tecnológicas entre os dois países. Grandes empresas podem passar a questionar se vale a pena investir no Brasil, caso suas operações estejam sujeitas a decisões arbitrárias e censuras frequentes. Outro ponto interessante a se considerar é o impacto simbólico dessa medida. Em um ambiente onde muitos agentes estatais se sentem intocáveis, saber que há consequências para seus atos pode ser um fator dissuasório. Atualmente, a censura tem sido aplicada de forma seletiva no Brasil, com ministros determinando quais vozes podem ou não ser ouvidas no debate público. Isso gera um ambiente de insegurança jurídica e favorece o arbítrio, prejudicando não apenas empresas estrangeiras, mas também cidadãos brasileiros que dependem dessas plataformas para se expressar e trabalhar. Do ponto de vista anarcocapitalista, essa medida americana pode ser vista como um reflexo de como, mesmo dentro de um grande sistema governamental, há momentos em que os interesses do mercado prevalecem. Empresas que operam em um ambiente livre, sem interferências arbitrárias, prosperam e geram inovação. Quando um governo intervém para censurar ou controlar o fluxo de informação, ele não apenas fere a liberdade individual, mas também prejudica o próprio desenvolvimento econômico. A iniciativa dos Estados Unidos ao barrar censores de sua entrada reforça a ideia de que não há espaço para autoritarismo na economia global moderna. Por outro lado, também é válido ponderar se essa ação pode abrir precedentes para um aumento da interferência estatal em outras áreas.
Se os Estados Unidos decidem agora punir pessoas de outros países por suas políticas de censura, até que ponto essa prática pode ser estendida a outras esferas? O risco de que governos utilizem esse tipo de medida para seus próprios interesses políticos não pode ser ignorado. No entanto, quando se trata de proteger a liberdade de expressão e os direitos individuais contra abusos estatais, essa ação pode ser um mal necessário dentro do cenário atual. O melhor mesmo é acabar todos os governos de todos os países. Por fim, é possível que essa nova legislação inspire outros países a adotar medidas semelhantes. Nações que valorizam a liberdade de expressão podem começar a estabelecer barreiras para figuras públicas e agentes estatais que promovem a censura. Isso poderia levar a um cenário global onde políticos e magistrados precisassem reconsiderar suas práticas antes de tomar decisões que impactam a liberdade dos cidadãos e das empresas. No contexto brasileiro, essa mudança nos Estados Unidos pode ser um alerta importante. O STF tem sido alvo de críticas frequentes por suas decisões que limitam a liberdade de expressão e impõem censura a pessoas e plataformas. Se ministros começarem a enfrentar restrições internacionais por conta dessas atitudes, talvez seja o momento de reavaliar até que ponto suas ações estão alinhadas com os princípios democráticos com respeito ao livre mercado. O recado está dado, a censura tem consequências e aqueles que se valem dela para exercer poder podem acabar isolados no cenário internacional. Para um mundo mais livre, é essencial que o mercado e a sociedade civil encontrem formas de se proteger contra interferências estatais indevidas. E nesse sentido, a recente decisão nos Estados Unidos pode ser um passo na direção certa. E quem sabe um dia, fora Xandão. E você, o que acha dessa lei aprovada nos Estados Unidos? Como será que estão os ministros do STF nesse momento? Deixe um comentário com a resposta, eu quero saber a sua opinião. Se você gosta do nosso conteúdo e de alguma forma esse vídeo foi útil e relevante para você, considere apoiar o canal e fazer uma contribuição via Pix. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Vou deixar também o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e obrigado por chegar até aqui. Quer ver mais vídeos incríveis? Deixe um like e se inscreva no canal. Toda semana saem vídeos novos, então ative o sininho das notificações para ficar por dentro do assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!